Você já se inscreveu aqui no Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro? Se ainda não, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho, porque o que vamos revelar hoje é daqueles assuntos que simplesmente não podem passar batidos. E eu digo mais, o que está acontecendo nos bastidores do Cruzeiro pode mudar completamente o rumo do clube nos próximos anos. É sério. Não estamos falando de fofoca de arquibancada ou de comentários soltos em redes sociais. Estamos falando de uma informação quente, confirmada e que deixou os torcedores da Raposa simplesmente sem chão. E olha, eu já adianto uma coisa, tem jogador do Cruzeiro envolvido, tem renovação contratual que surpreendeu até os mais céticos, e principalmente, tem uma decisão que pode fazer a torcida explodir de emoção. Mas calma, não vamos atropelar os fatos. Antes de chegar no centro dessa bomba, precisamos entender o contexto. Porque, se você pensa que a notícia é apenas mais uma movimentação burocrática, está muito enganado. O Cruzeiro vive um momento de virada. Desde que voltou a respirar dentro e fora de campo, a diretoria vem tomando medidas ousadas, sempre com aquele olhar de médio e longo prazo. A meta é clara: devolver a Raposa ao seu lugar de protagonista no cenário nacional e internacional. E para isso, é preciso não apenas reforçar o elenco, mas blindar joias que podem, em questão de meses, se transformar em ativos valiosos. E é exatamente aqui que entra a primeira peça do quebra-cabeça. Juan Gabriel, o jovem meio-campista que está na toca da Raposa desde 2020. Muita gente ainda não tem noção da dimensão do que significa esse garoto para o Cruzeiro. Mas os sinais já estavam claros. Em abril, ele renovou até 2028, com uma multa rescisória altíssima. Pois bem, a diretoria decidiu dar mais um passo. E esse passo deixou o mundo do futebol em polvorosa. O novo contrato de Juan não só estende sua permanência até 2029, como também coloca uma multa rescisória astronômica, 100 milhões de euros, algo próximo a 637 milhões de reais. Sim, você não leu errado. Estamos falando de números que, até pouco tempo, só víamos em negociações de gigantes europeus. E aqui vem o ponto-chave: esse contrato não é apenas um papel assinado. Ele é um recado direto ao mercado, uma forma do Cruzeiro gritar para o mundo que não vai abrir mão de suas promessas a qualquer preço. Agora, a pergunta que fica é: por que toda essa blindagem? A resposta pode estar naquilo que poucas pessoas sabem, mas que a nossa equipe conseguiu levantar com exclusividade. Fontes ligadas à toca revelaram que olheiros de pelo menos 3 clubes europeus já monitoram cada passo de Juan Gabriel. Um deles, inclusive, teria enviado representantes ao Brasil no último mês, disfarçados em meio a amistosos da seleção de base. Só que a diretoria da Raposa se antecipou. Eles sabem que, se não tomassem uma medida imediata, poderiam ver sua joia escapar por valores bem abaixo do que ele realmente vale. E foi exatamente isso que motivou a renovação e a multa milionária. Mas calma, essa ainda não é a parte mais surpreendente. Porque enquanto a torcida digeria a notícia da renovação de Juan, outro nome do elenco começava a roubar os holofotes: Caio Jorge. O camisa 19, que já vinha em grande fase, simplesmente explodiu de vez. Artilheiro do Brasileirão com 15 gols e agora também artilheiro da Copa do Brasil, o atacante celeste virou assunto nacional após desmontar a defesa do Atlético em pleno clássico. 2 gols, provocação ao rival e a certeza de que o Cruzeiro tem hoje um dos atacantes mais letais do futebol brasileiro. E é justamente na junção dessas duas histórias que mora a verdadeira bomba que temos para você. Porque enquanto o contrato de Juan protege o futuro, Caio Jorge se tornou a arma imediata. O Cruzeiro, pela primeira vez em anos, tem uma dupla de protagonistas, um que já é realidade e outro que pode virar um fenômeno mundial. Agora, imagine a seguinte cena: Caio Jorge liderando o ataque e Juan Gabriel comandando o meio-campo, ambos blindados pela diretoria. Imagine ainda que essa dupla, unida ao trabalho de Leonardo Jardim, pode ser a chave para um Cruzeiro que não apenas sonha com títulos, mas com a construção de uma nova era de hegemonia. Parece exagero? Pois não é. E aqui vem o detalhe que deixou os bastidores pegando fogo. Segundo informações obtidas com exclusividade pelo Diário da Raposa, a diretoria já estuda um plano ousado para transformar Juan e Caio em símbolos dessa reconstrução. Existe a ideia de segurar ambos até, no mínimo, 2027, mesmo diante de propostas milionárias. A estratégia seria clara: formar um time competitivo, capaz de disputar títulos de peso e resgatar a mística celeste. Mas, claro, isso não é simples. Propostas já chegaram para Caio Jorge, e fontes garantem que até clubes da Premier League sondaram sua situação. No entanto, a resposta foi direta: não há negociação em andamento, e o foco é 100% no Cruzeiro. Só que a verdade é que o assédio vai aumentar.
E é exatamente por isso que o contrato de Juan soa como um alerta. O Cruzeiro não vai aceitar ser mero coadjuvante no mercado. E se você acha que isso é tudo, espere só para ouvir a cereja do bolo. Porque, segundo informações internas, um grande anúncio ainda pode acontecer até o final da temporada. E não estamos falando apenas de renovações ou artilharias. Estamos falando de um movimento estratégico que pode colocar o Cruzeiro novamente no radar das maiores potências do futebol mundial. Quer saber qual é? Pois é, essa é a questão. Tudo ainda está sendo tratado em sigilo, mas há quem diga que a Raposa já iniciou conversas para fechar uma parceria internacional que poderia impactar diretamente no futuro desses dois jogadores e do clube como um todo. Algo que, se for confirmado, pode transformar o Cruzeiro em protagonista não apenas no Brasil, mas também no mercado global. E agora eu pergunto para você, será que estamos prestes a ver o nascimento de uma nova era celeste? Será que Juan Gabriel e Caio Jorge podem ser os símbolos desse renascimento? E, principalmente, será que a diretoria vai conseguir resistir à pressão financeira que certamente virá da Europa? O que eu posso garantir é que essa história ainda vai render muito. E aqui no Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, você vai acompanhar cada detalhe em primeira mão. Então, se você chegou até aqui, já sabe o que fazer. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e deixe a sua opinião nos comentários. Você acredita que Juan Gabriel e Caio Jorge podem ser a base de uma nova era de glórias do Cruzeiro? A bomba já foi lançada. Agora, é esperar os próximos capítulos.